que numa disciplina muito difícil, que é de análise 3, a disciplina mais difícil da matemática bacharelado, ela chegou a parar a aula para, dentre outras coisas, reclamar que o sonho da direita seria ver o Lula preso e a Dilma impeachmentada. E chorar no meio da aula, literalmente, para isso. Eu diria que, pelo menos nisso ela acertou, né? E aí, devido a esse tipo de acontecimento com uma certa constância, a gente começou a se sentir muito incomodado. A gente lá no campus Darcy Ribeiro. E eu fui procurando outros alunos de outros campos, em outras situações, até mesmo em outras universidades aqui no DF, e percebi que a gente tinha esse sentimento comum de policiamento constante, sabe? A maioria das pessoas quer viver num mundo livre, mas não está muito disposta a ir lá e fazer o mínimo que precisa ser feito, que é ter coragem. Por exemplo, vou trazer um caso interno que a gente teve com sua licença, né, Igor? A gente uma vez decidiu que ia gravar um hino nacional. E alguns dos nossos colegas estavam dispostos e gravaram os trechos do hino, que a gente ia juntar todos e fazer um vídeo. Teve aluno que chegou no grupo e disse, olha, eu tô com medo de represálias. Assim, tem muita gente que está muito disposta a viver num mundo de liberdade, onde você pode falar o que você bem entende, mas não está muito disposta a encarar os monstros de frente. Então é muito fácil, muito bonito combater o tal do marxismo cultural, vomitando tudo aquilo que o Olavo fala no Twitter e no Facebook. É difícil dar as caras, é difícil fazer o sacrifício que tem que ser feito, é difícil correr o risco. Né? Quando eu estava segurando uma bandeira junto com um colega, uma bandeira do Brasil enorme na época da eleição ainda, tinha cerca de 300 pessoas na minha frente. E eu cheguei a ver um dos colegas que estavam ali na frente, do outro lado, não colegas de UNB, né? Não colegas de movimento. E o camarada estava com um objeto escondido e ele me chamou para o debate. Ele disse, vem para o debate. O grito da esquerda na época era o vem para o debate. Vem para o debate. Aí eu respondi para ele, vem para a armadilha você também. Você acha que eu não estou vendo o que você está segurando aí, animal? Você acha que o quê? Que eu sou cego? Acho que ele estava fazendo algum tipo de teste de QI. Parece prova do CESP isso. Então, eu estava ciente dos riscos que eu estava seguindo ali. E aí eu acho que isso não é só um problema dentro da própria UNB. Isso é um problema cultural. Eu vi muitos dos meus amigos falarem, toma cuidado, alguma coisa pode acontecer contigo. Sem dor, sem ganho. Alguma coisa pode acontecer comigo, mas se eu não arriscar fazer o mínimo suficiente, então eu não vou poder colher fruto nenhum disso. Não tem como você desafiar a hegemonia e querer segurança ao mesmo tempo. Você tem que escolher o que você vai fazer. A maioria dos debates sobre esse assunto, de modo geral, eles se concentram em aspectos menores e não nos aspectos maiores. O que acontece na realidade é que muitos dos assuntos já são tratados como pontos pacificados. E como eles são tratados como pontos pacificados, a discussão gira em torno de questões menores e não questões maiores. Então a gente não está, na maioria dos debates, resolvendo problemas, mas enxugando gelo. E isso fica muito solto se eu não der um exemplo bem específico. Então, vou dar um exemplo simples, linear e direto, que até o ministro tocou nesse assunto recentemente. Tem que questionar a autonomia universitária. Olha só, tem um professor que chegou a dizer, a gente até chegou a fazer amplos vídeos sobre isso, memes sobre isso, jogar no nosso Twitter e tal, foi engraçado e tudo mais, mas tem uma questão séria por trás disso, que ele chegou a dizer que não há problema em pensamento único marxista, que é a fonte dessa perseguição. Só que esse pensamento único marxista, ele é garantido pela autonomia universitária, de tal forma que não pode ter, por exemplo, polícia no campus, né? Então, a ausência de polícia no campus, ela tem múltiplas finalidades. Uma delas é justamente dessa repressão. É muito fácil para um aluno marxista ir lá e agredir um aluno que não é marxista, porque ele sabe que não tem polícia no campus, por exemplo. E não vai ter polícia no campus porque existe autonomia universitária. Você vê, o ministro pressionou a reitora para botar a polícia no campus.
ela deu uma boa enrolada. Eles chegaram a trazer até matérias para a mídia, dizendo que a segurança no campus aumentou com aquelas cadeirinhas que eles colocam. Bobagem aquilo ali. Eu mesmo encontrei, ainda em 2017, o período onde eles iniciaram com aquelas cadeirinhas, um caso de um aluno que foi praticamente fuzilado no happy hour do direito. Ele tomou 5 tiros, o cara saiu para buscar um revólver, voltou, deu 5 tiros no peito dele. Então, nesse ambiente criminoso que a universidade se tornou, e quando eu falo criminoso eu falo isso com propriedade, onde há assassinatos, onde há estupros, onde há tráfico de drogas, sem papas na língua eu vou falar isso, num ambiente criminoso, qualquer um se sente confortável para defender aquilo que a maioria já defende. Então é muito fácil para um cara qualquer passar na universidade, se juntar à turma dos legais, que são os marxistinhas, os socialistas de iPhone, onde você não precisa viver aquilo que você prega a realidade do proletário, mas você muitas vezes veio de berço de ouro. E quando alguém ousa sair um pouquinho da linha e pregar um pouquinho do contrário, esse indivíduo cai naquilo que é mais fácil, ele intimida o fascista. É uma libertinagem muito grande. Quando falta a lei, a ordem, a libertinagem se torna muito grande. E aí as pessoas começam a achar que elas podem tudo. É uma megalomania enorme. Você pode inventar qualquer narrativa, você pode se basear em mentiras. O céu é o limite, não existem restrições. Você pode fazer o que você bem entende, sem a polícia por perto, sem a lei por perto, quando os poucos mantenedores de algum tipo de lei ainda estão do seu lado. Você acha o quê? Que a Uni decide mobilizar vários alunos violentos para conter uma mini manifestação, sem contar com algum tipo de apoio da reitoria, sem contar que eles não vão fazer o que eles podem fazer? O máximo que eles fizeram foi chamar a polícia, e ainda assim numa tremenda má vontade. A reitoria sempre faz as coisas numa tremenda má vontade quando é pro lado deles. Então, assim, eu já presenciei muita coisa terrível lá dentro. A gente já presenciou e é até incômodo. Quando a gente vai falando disso, é até incômodo, porque a gente vê algumas sutilezas que só quem está engajado vê. Eu vi uma sutileza terrível também. Eu vi um caso, essa história do ministro está falando aí sobre as drogas, né? Ah, não, plantação de maconha. O pessoal já está tentando mover um requerimento contra o cara, a gente está até fazendo uma boa piada sobre isso. O pessoal já está movendo um requerimento contra ele ali no Congresso, né, para ele se explicar sobre ter plantação de maconha no campus. Se você usar o Google para pesquisar, você vai ver que isso sequer é inédito. Sem mencionar a quantidade de bocas de fumo que já foram fechadas lá dentro, tem sim plantação de maconha por lá. E aí a justificativa da reitoria é uma das mais idiotas. E é justamente esse tipo de justificativa idiota, já adianto, que dá essa segurança para o esquerdista ser o mais violento possível. Ele conta já com o apoio institucional. Qual foi a justificativa extremamente idiota? Ah, não, tecnicamente a plantação não pertence ao campus. É sério isso. Olha, eu sequer sei disputar se realmente, ainda não olhei tão a fundo para ver se realmente aquele pedaço do terreno está ali dentro. Mas eu posso dizer duas coisas de imediato. Além de não ser algo inédito, provavelmente todo mundo já sabia, esses caras plantam ali para vender ali perto. Provavelmente todo mundo já sabia e ninguém fez nada sobre isso. Então a reitoria está usando uma mera tecnicalidade para escapar ilesa disso. Esse é o nível de compromisso e responsabilidade que a reitoria tem. E não adianta tanto trocar o reitor, porque você troca o reitor, vai melhorar durante o mandato dele. O próximo reitor já pode estar muito bem dentro, imerso, totalmente imerso no pensamento marxista. Tem que questionar a autonomia universitária.